Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, uma ótima quinta-feira para você e para sua família, que Deus abençoe a cada um de nós. Nesse conteúdo vamos falar um pouco mais sobre o anúncio oficial de Paulo Pezzolano como novo técnico do Internacional. Você que acompanha o canal já sabia disso desde ontem, né? Então seja bem-vindo a alguns detalhes do contrato com o Pezzolano e também sobre a sua comissão técnica, né, que irá auxiliar ele nessa temporada de 2026 no Internacional. E também quero falar, é claro, sobre o substituto de Ricardo Matias, que está sendo vendido para o Al-Ahly, né? Tudo isso e muito mais nesse conteúdo, então vem junto com a gente, já deixa o teu like se gostar aqui do vídeo, te inscreve no canal, importante sempre a tua inscrição, e ative o sininho das notificações, combinado? Esse vídeo, como os demais, tem a força especial do Ativo Ultra, o único estimulante 100% natural, não vicia, não tem contraindicação, é o estimulante do homem moderno. Aproveita, gente, final do ano tá chegando, aproveita para fazer realmente, né, para mudar a tua vida. Faz aquela mudança na tua vida, a tua intimidade com a tua esposa, com a tua namorada, compra o Ativo e o resultado é imediato. Uma cápsula age até 4 dias o teu organismo. Tá esperando o que para comprar o teu Ativo? Compra agora mesmo no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e você vai ter um super desconto. Se preferir, é claro, pede nos telefones e diz, ó, vim pelo canal do Marcão, tá bom? 0800 003 1500, ou pede pelo WhatsApp 519 8801 1850. Ativo, você na maior atividade sempre. O Internacional anunciou agora há pouco Paulo Pezzolano como seu novo técnico. A gente já falava sobre isso ontem, né? Ontem, na parte da manhã, já havíamos anunciado que o Pezzolano seria um novo técnico do Internacional. E o que me chama a atenção é que ele vem para Porto Alegre com 5 profissionais, né? Tem 3 deles que são auxiliares técnicos, tá? Contrato de 1 ano. A gente falava sobre isso com relação ao Tite, né? Que o Inter queria oferecer ao Tite, caso fechasse, um contrato por 2 anos, mas aí é por questões de convicção no trabalho do Tite, né? Não seria uma aposta, como é o Paulo Pezzolano, né? De 42 anos, mas tem um cartaz pequeno, né? Se a gente for ver aí no cenário sul-americano, treinou o Cruzeiro, treinou o Pachuca, treinou o Real Valladolid na Espanha, treinou por 10 jogos o Watford da Inglaterra, mas é um cara que vem, na minha avaliação, né? Eu acho que isso é importante frisar, como uma aposta. Só que tem um pouquinho diferente das outras apostas, como o Miguel Ángel Ramírez, por exemplo, como o Medina, né? É uma aposta que tem um pouquinho mais de chance de dar certo, especialmente eu vou torcer muito para que dê certo, porque ele já tem um conhecimento aqui no futebol brasileiro, treinou por 2 temporadas, acho que foram 2 ou 3 temporadas, o Cruzeiro, tá? Então, isso, querendo ou não, faz a diferença, é importante, né? Não precisa de toda aquela ambientação ao país, enfim, é um cara que já conhece a aldeia, já conhece, inclusive, de jogar contra, né? A maioria dos clubes brasileiros aí jogou Série B pelo Cruzeiro, mas também jogou Série A, ele que subiu o Cruzeiro para a Série A. Então, Paulo Pezzolano, 42 anos, uruguaio, está chegando para ser o técnico do Internacional, contrato válido até o final de 2026. Coloca a tua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha sobre esse profissional, você que ainda não comentou, né, você que não falou sobre o Paulo Pezzolano, sobre as opções que tinham no mercado, já falei aqui várias vezes, né, as opções eram realmente escassas, mas eu acho que dava para fazer um pouco melhor, mas eu vou torcer muito, tá? Falam muito bem, aliás, na imprensa mineira, sobre o Paulo Pezzolano. Ontem mesmo um membro do canal, que é atleticano, falou o seguinte: Marcão, Pezzolano é um cara que impõe respeito no vestiário, é um cara que utiliza a base, gosta de utilizar a base. Só que eu pergunto, mas qual base, né? O Inter tá vendendo os principais jogadores da base e o trabalho no Sub-20 é horroroso. Então, precisamos de uma mega reestruturação. Esta é a realidade. E eu tenho esperança no Pezzolano, mas tenho muito mais esperança no Abel. Que o Abel possa, especialmente na base também, que o Abel vai cuidar da base, né? Diretor de futebol do Inter vai cuidar também da base, vai ser esse elo entre base e profissional. Que o Abel tenha realmente muito cuidado com a base, que a base é o que pode nos salvar, e já nos salvou várias vezes, né? A gente precisa reestruturar também a base. E o trabalho do Pezzolano é árduo, tem muita coisa para fazer, tem muitos jogadores para buscar, para contratar, tem muitos jogadores para dispensar. Que ele tenha realmente, né, a ajuda dos demais dirigentes do Inter, especialmente do Abelão, e tenha
culhão para fazer as mudanças que precisam ser feitas. Nós precisamos de um time mais competitivo, de um time mais aguerrido, de um time, não um time amorfo, um time que aceita a derrota, né? Da mesma forma que aceita a vitória, que busca a vitória. O Inter precisa de um time mais competitivo. E esta é a minha esperança com Paulo Pezzolano, o uruguai que está vindo aí para ser o técnico do Internacional. Quero falar agora sobre Ricardo Matias, informação chegada ontem para todos aí profissionais da imprensa, que chegou ao conhecimento do torcedor também. O Inter estaria vendendo o Ricardo Matias, não há ainda um anúncio oficial, mas o Inter estaria vendendo para o Al-Ahly, né, do Egito, lá o Ricardo Matias, o time lá do Roberto Firmino, tá? 9 milhões de euros seria o valor pelo jogador, lembrando que o Inter tem 60% apenas do passe do jogador. E aí se fala muito na reposição ao Ricardo Matias. Só que eu tenho que lembrar uma coisa, né? O Ricardo Matias era alçado em 2025 como o cara que poderia substituir o Borré, que não estava jogando nada. Será que da noite pro dia estão achando que o Borré vai jogar alguma coisa em 2026? Que vai ser um passe de mágica? Tomara que aconteça, tá? No futebol tudo pode acontecer. Mas tem que lembrar que o Borré também não deu nenhum tipo de resposta. Na verdade, o Inter está se desfazendo do Ricardo Matias e não tem que buscar a reposição só pro Matias. Tem que contratar mais um centroavante. Tá? E a reposição pro Ricardo Matias, para muitos, é o Pedro Raul. Já disse aqui, o Inter está negociando com o Pedro Raul. Tem uma sinalização boa de que pode daqui a pouco fechar o negócio nos próximos dias. Eu continuo achando que o Pedro Raul é um jogador comum. É um centroavante comum, que no máximo poderia ser banco. E digo mais, Ricardo Matias, continuo dizendo, é melhor que o Pedro Raul. Ou pode ser muito melhor na carreira que o Pedro Raul, porque ele é muito jovem e pode crescer muito mais. Hoje eu acho que ele já tem mais ferramentas que o Pedro Raul. Então, Pedro Raul para ser reposição do Ricardo Matias é muito fraco. Tomara que eu esteja errado, ele venha para cá e arrebente. Mas o Inter precisa de 2 camisa 9. Borré é uma incógnita. Tá? Eu acho que deveria tentar negociar, inclusive, o Borré. E o Ricardo Matias saindo, precisamos no mínimo de mais 2 camisa 9 para ser a reposição. Pedro Raul, volta a repetir, um jogador comum. Se vier, pode nos ajudar? Pode. Mas não seria o titular, na minha avaliação. Tem que contratar um titular. E aí se fala muito, se especula no Verratti do Vasco, que está no banco. O Cano do Fluminense está em baixa também. Eu acho que esses dois, inclusive, o Cano e o Verratti, são melhores do que o Pedro Raul. Mas a direção do Inter agora, com o Pezzolano, com o Abel, com todo mundo integrado, com o novo diretor executivo que a gente espera que seja anunciado nos próximos dias, a gente espera que esses caras possam ter realmente capacidade, entendimento de mercado, conhecimento de mercado e possam buscar realmente jogadores que vão agregar qualidade. Não adianta vender os jovens, atenção porque eu vou falar. A gente precisa de vendas, sim, o Inter está quebrado, o Inter financeiramente passa por um momento muito difícil. Mas não adianta só vender os jovens, estão vendendo o Luiz Otávio, Ricardo Matias e ficar com a velharada, ficar com os caras, com todo respeito, tá? Estou falando aqui no sentido do futebol, tá? São muito mais novos do que eu, por exemplo. Mas eu digo, não adianta ficar com os caras, com os veteranos. Se a gente vai ficar só com os veteranos aí, né, e mandar os guris embora, olha, realmente o ano de 2026 será muito mais complicado. Precisamos agregar reforços e rejuvenescer o time, na minha avaliação. Qual a sua opinião? Você também venderia o Ricardo Matias? Acha que Pedro Raul pode ser o substituto dele? Deixa a tua opinião aqui embaixo, nos comentários, por favor. Deixa o like também se gostou aqui do conteúdo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, hype esse vídeo, fazer parte aqui do canal do Marcão, canal que respeita sempre a tua opinião. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima, gente. Valeu!